A menina, com um olhar um pouco triste, vai ao encontro da mãe na saída da escola. Mãe, deixa eu te falar uma coisa no ouvido. Abaixa aqui. A fulana disse que você é gorda. Eu sou mesmo, filha, tudo bem. Tudo bem nada, eu não gostei do que ela falou. A frase da filha e seu olhar fulminante cravam no peito da mãe como um punhal. A garota espera uma resposta, como quem diz, você não vai fazer nada? São 37 anos de vida e alguns de terapia que levaram a mãe a finalmente fazer as pazes com o espelho. Ok, nem sempre, não todos os dias, mas já sabe quais são as roupas que a favorecem e como fazer o melhor possível com o corpo que Deus lhe deu e suas escolhas moldaram. A mãe achava que a essa altura do campeonato não sofreria mais tanto por causa do preconceito e da crueldade alheios. Com o tempo, o couro fica grosso e a gente aprende a se aceitar. A crueldade tão explícita na infância também se torna mais velada na vida adulta, mas a mãe não previa o efeito colateral sobre a filha. A menina é magra, longilínea, atlética, faz balé, natação e só come doce no fim de semana. Ok, nem sempre, mas a meta é essa. A mãe vigilante não quer que a filha passe pelo que ela passou na infância. A garota, com seu jeito de bailarina, observa atentamente as reações da mãe. A filha só tem 5 anos, mas já percebeu que o mundo não acha bacana ser gordo. Será que a mãe pensa assim também? Essa questão já surgira em casa em vários momentos, mas pela primeira vez a menina vê alguém caçoar da mãe por esse motivo. Os olhos atentos observam cada gesto. Com um nó na garganta, a mãe só consegue dizer que não se importa que digam que ela é gorda. E é verdade. E que ser gordo não é defeito. Defeito é não ter caráter, fazer maldade, contar mentira. Acrescenta que caçoar dos outros por qualquer motivo não é bacana. Se a filha não gostou, pode conversar com a amiguinha e explicar como se sente a respeito. A menina dá um sorriso, abraça a mãe e diz: eu vou dizer para ela que eu não gostei. Você é linda, mãe. Eu gosto de você assim, fofinha. E vai brincar. A mãe pensa que vai ter muito assunto para a próxima sessão de análise na semana que vem. E que esse mundo ainda tem muito a evoluir. Esse depoimento foi divulgado na internet e por causa dele e de tantos outros casos, hoje nós vamos discutir o preconceito e o que dizer para crianças e adolescentes que são vítimas dele, testemunhas ou que o praticam. Em respeito a todas as pessoas, está no ar o Educação. Meus convidados são a professora Adriana Fernandes, diretora de uma escola que tem 24 alunos com necessidades especiais incluídos em turmas regulares, e um dos homens públicos que eu conheço que mais entende de lei e processo legislativo, deputado Luiz Paulo. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com uma discussão assim, que é um pouco ampla e filosófica, mas eu acho que a gente tem que começar falando disso. O que vocês entendem por preconceito? É uma ideia que a gente tem pré-concebida, na verdade, né, de um padrão que hoje talvez não exista mais em vários sentidos. Né? É uma ideia que a pessoa carrega com ela durante gerações, né, e que transformam essa nossa sociedade. Eu acho que o preconceito, né, se a gente for verificar etimologicamente, é um conceito prévio sobre alguma coisa. Mas, sob o ponto de vista cultural, é uma das maiores mazelas da humanidade, né? Você, através de um processo cultural, você acha sobre determinado assunto ou sobre determinado processo histórico uma coisa imutável, fixo, errôneo, e não abre mão desse conceito prévio que você fez. E isso leva a uma distorção imensa da realidade e provoca muito sofrimento, muito desgaste, muito debate, e faz com que a humanidade tenha seus percalços no seu processo civilizatório.
No início do programa eu li depoimento de uma mãe e eu acho que ela conduziu bem, pelo que eu vi, esse assunto. Mas o que vocês diriam, o que vocês acrescentariam nessa resposta que ela deu para a filha, né, em que a filha diz assim, olha, uma coleguinha disse que você é gorda. E claro que esse comentário, por tudo que eu li, que eu pude sentir no texto, não foi um simples comentário, ela é gorda, como ela é alta, como ela é, entendeu? Foi um comentário, vamos dizer, pejorativo. Na visão de vocês, o que mais essa mãe poderia dizer nesse sentido? Olha, na escola nós trabalhamos questões assim diariamente, né? Questões de crianças que chamam outro responsável, chamam outro colega de gordo, de magro, de feio, né? Diversas situações. E a gente tenta conduzir, né? Mostrando para aquela criança, conversando e mostrando a diversidade que nós temos. Hoje, nós brasileiros somos um povo muito diverso, nós não temos uma raça pura, nós não temos um padrão de beleza, cada um com a sua peculiaridade. Então, a gente desenvolve vários projetos que tentam minimizar um pouco situações como essa. Né? Então, a gente procura, dentro da escola, trabalhar questões acerca desses assuntos. Deputado, o senhor, pai, avô, o que o senhor faria numa situação dessa? Eu acho que na relação com a criança, você tem que dar sempre a ela a verdade. E de uma maneira mais simples possível. Daria até um exemplo, para não voltar à questão especificamente da senhora, que a filha, enfim, se choca quando ela é chamada de gorda, porque ali é uma mulher analisada, de bem consigo mesmo, de bem com a vida, e dá uma resposta magistral. Né? Imagina que eu esteja com a minha neta e uma colega dela fala assim, teu avô é um velho, né? Numa forma depreciativa. O que eu vou fazer diante desse fato? Dizer, não, eu sou velho, né? Tenho muito mais idade que você, mas isso me dá o prazer de ser pai da sua mãe, de ser seu avô, me trouxe mais experiência, né? E cada um na sociedade tem uma função da sua faixa etária, enfim. Dá uma explicação mais ou menos simples para eliminar o preconceito, né? E trabalhar o preconceito é um trabalho quase diário, em relação aos preconceitos dos outros e aqueles que a gente carrega dentro da gente. Porque eu sempre digo que todos nós temos preconceitos. O que nós não podemos deixar é que os preconceitos nos dominem. Eu acho que esse que é o sentido de você se libertar dos preconceitos. É diariamente não deixar que eles influenciem a tua relação com o mundo e você vá os eliminando. E se você consegue eliminar os seus, você consegue enfrentar bem o dos outros. É a forma como você diz o negócio, né? É o tom que se dá aquilo. Você tentar tratar com a maior naturalidade, né? Explicando para a criança, no caso, né? E não fazer aquilo maior do que realmente pode vir a ser. Você quer ver um negócio que me irrita muito? Vou dar um exemplo. Eu estava num restaurante outro dia e aí eu pedi alguma coisa para um garçom e esse garçom meio que, né, não estava ocupado, foi lá para dentro, eu não vi mais o garçom onde ele estava. Aí passou uma garçonete, eu falei, por favor, eu pedi isso assim, assim, assado. Para quem você pediu? Aí eu olhei assim, lá para dentro do restaurante e falei assim, para aquele rapaz que estava lá no balcão, só ele estava no balcão na hora. Ela falou assim, aquele moreninho? Eu falei assim, não, aquele negro mesmo. Porque moreninho, gente, por que não pode falar negro? Porque negro é feio, é sujo falar, é errado, é um xingamento. Então, assim, as pessoas também têm... Isso é uma forma de preconceito, como o senhor falou. Todos nós temos preconceito, né? É humano, vamos dizer assim. Você tem um conceito de algo que você não conhece, uma certa, né, alguma resistência em relação a alguma coisa na sua vida. Agora, tornar isso um padrão na sua vida, para as suas ações, né? Um norte para as suas ações, e machucar e ferir as pessoas. E nesse caso do e-mail, do post mesmo na rede social, que tem a ver com uma coisa assim do padrão da beleza, né?
que o que é o belo é o muito magro. E aí, deputada, a pergunta que eu faço é a seguinte para o senhor. Existem leis, né? Porque as leis, elas servem para orientar uma sociedade, né? Existem leis que protegem o cidadão disso. E eu queria que o senhor, ao longo do programa, o senhor não precisa falar de todas agora, mas ao longo do programa o senhor fosse dando exemplos para a gente, informando o pessoal que está em casa. Aproveitar aqui a professora para dizer uma que foi muito discutida, muito polêmica, inclusive eu sou coautor de algumas nesse sentido, que é o sistema de cota, né? Eu sou um defensor do sistema de cota. Por quê? Você pega a elite intelectual do nosso país, a presença do negro é pequena, né? Porque os mais pobres, né, evidentemente, não têm o acesso. E os mais pobres, né, no nosso país são negros. Então, se você faz o sistema de cota, você está, além de dar acesso aos mais pobres, dá ascensão social também aos mais pobres e também negros, mas também dá acesso aos mais pobres e brancos, né? Então, por exemplo, nós fomos aqui na Assembleia Legislativa, pioneiros, não só na lei de cotas para o ensino universitário, mas as leis de cotas para o concurso público, etc, etc. Eu acho que aí a lei entra em proteção. E aí, institucionalmente, ela vale. Ela vale. Sim, com certeza. E quando você diminui essas diferenças e também proporciona a convivência, que é muito importante, que na sua escola ocorre, né? Eu quero falar, a gente está no finalzinho desse primeiro bloco, e no bloco seguinte eu quero falar como é que você trabalha isso na sua escola, porque deve ocorrer muito, ou já deve ter ocorrido muito antes de algum trabalho que você tenha iniciado. Então, quando a gente... o senhor está falando de inclusão, né? O senhor está falando exatamente de inclusão. Segura um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.